O Flamengo vai ganhar mais na camisa do que Corinthians e Palmeiras somados. É isso mesmo. Como assim, Diogo? Me refiro ao patrocínio, ao acordo fechado com a Adidas versus o acordo fechado do Palmeiras com a Puma, já com a renovação, e do Corinthians com a Nike, que tem uma renovação automática. Somados, esses clubes não conseguem bater ou chegar ao valor do Flamengo. Agora, por que isso acontece? É a questão. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer apoiar, ajudar o crescimento do canal, se inscreva. Agora, ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar seu like. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Claro, se você gostou de algo ou que você viu no vídeo aqui ou não gostou também, né? Gostou do conteúdo ou não, não importa. O importante é interagir. Através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Comente aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo do futebol de final de semana, grupo da família, compartilhe. E mais um favor, deixe aqui seus comentários sobre o áudio. Fazendo isso, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, o famoso joinha, comentando, compartilhando e dando seu feedback, você vai estar contribuindo e muito com o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo ele vai ganhar mais da Adidas do que Palmeiras e Corinthians ganharão da Puma e da Nike, respectivamente. E eu já estou incluindo aí os valores de renovação desses clubes. O Flamengo ele tem um valor fechado aí de 70 milhões, né? Valor seco. Por que eu digo valor seco? Porque esse valor pode e deve ser acrescido a cada título que o Flamengo ganha. E o Flamengo normalmente ganha títulos nas temporadas. Agora, na última que passou em 2024, ele ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Copa do Brasil, e isso tudo acresce no valor. E tem os royalties também que o Flamengo tem das vendas de camisas, e ele pode também, no contrato que ele tem com a Adidas, ele pode personalizar com uma outra marca, com design diferente, a venda de camisas também. Enfim, o Flamengo deve faturar em média por ano algo próximo de 100 milhões de reais. Só com a Adidas, que fique claro. E aí, você pega o Palmeiras, que tem um contrato com a Puma, e com a renovação o valor acresce de 40 para 50 milhões, né? Metade, mais ou menos, do que o Flamengo ganha. E o Corinthians, que tem um contrato com a Nike, que deve ter uma renovação automática, pelo menos foi isso que eu pesquisei, não consegui encontrar o valor, apenas que é um valor de renovação automática e que o Corinthians não comenta a respeito. Então, vamos considerar o valor atual de 30 milhões, somando 50 do Palmeiras e 30 do Corinthians, não chegam aos 100 milhões que o Flamengo ganha, ou melhor, vai ganhar da Adidas. E, gente, isso representa muita coisa. Primeiro porque isso não passa despercebido por quem analisa mercado, por quem analisa e precifica o valor de uma marca. E quando você fala que uma marca ela é maior que a soma da segunda e terceira marcas, de maiores projeções, de maiores valores no mercado, pelo menos em termos de exposição, que consequentemente são Corinthians e Palmeiras, isso dá um recado muito grande. Você imagina, o Flamengo, se você observar aí consultorias especializadas, né, sempre projetam o Flamengo como uma grande marca do futebol brasileiro, inclusive das Américas, né, em termos de exposição, em termos de valor.
e muito à frente, inclusive, do Corinthians e do Palmeiras. E aí, você vê, observa a questão desses clubes que são as referências de mercado junto ao Flamengo não conseguirem, somados, os patrocínios de uniforme ou os contratos com as grandes marcas que estão provendo esse uniforme, Nike, Pumas, não conseguem chegar ao valor do Flamengo. Isso tem uma mensagem muito forte em termos de valorização, de precificação. Agora, por que acontece isso? Essa é a questão. Por que essa precificação do Flamengo é tão maior que Palmeiras, que Corinthians? E aí, não tem uma resposta simples, porque é uma combinação de fatores. Mas eu posso dizer que a principal delas está envolvida com o fator engajamento, representatividade, tamanho de torcida. Esses são os ativos principais geridos por esses clubes. E nesses três pilares, o Flamengo ele ganha com folga em relação a seus rivais. E eu fiz até um vídeo a respeito falando sobre precificação de marca, precificação no mercado publicitário, e essas precificações ocorrem justamente isso. Esse vídeo que eu fiz, ele explica muito sobre como é essa precificação, né? E isso que eu estou falando aqui, quando você tem uma Adidas pagando muito mais, o dobro do que a rival paga para o Palmeiras, isso nada mais é do que um reflexo de precificação, né? Ou seja, a Adidas ela olha a marca Flamengo, ela entende que a marca do Flamengo vai vender muito mais camisas, ela entende que a marca do Flamengo, além de vender mais, vai ter um alcance maior que vai fortalecer ainda mais a marca Adidas. O mesmo raciocínio ela faz em relação a qualquer outro clube que ela patrocine. Tanto é que no Brasil ela também patrocina Inter e Cruzeiro e Atlético Mineiro. E os valores que esses clubes recebem, e clubes que historicamente são grandes forças do futebol brasileiro, historicamente é menor do que o Flamengo vai receber. Clubes que historicamente são muito fortes no futebol brasileiro, os valores que eles vão receber são muito menores do que o valor que o Flamengo vai receber. Então, isso tudo tem uma conexão, isso tudo está muito interligado. E o Flamengo, ele se consolida como um head na questão publicitária em vários segmentos, entre os quais o principal deles, que é a questão do patrocínio da camisa, de quem está fornecendo. E aí, gente, uma questão muito importante que reflete muito o que eu estou falando. Quem quiser pode procurar aí no Charla Podcast uma entrevista do Alexandre Matos a respeito da venda de camisas do Flamengo e do Palmeiras, quando ele, Alexandre Matos, era o diretor do Palmeiras, né? Lembrando que o Alexandre Matos foi diretor do Palmeiras na gestão do Nobre, né? Que foi o grande presidente do Palmeiras que conseguiu fazer a reestruturação, e também do Gagliotti, né? E ali ele disse que quando o Palmeiras foi campeão, estava no auge, conseguiu bater seu recorde de vendas de camisas, conseguiu ali atingir 600 mil camisas vendidas, né? E o Flamengo, nesse mesmo ano, o Flamengo estava meio que em baixa, né? Eu me lembro até, foi na época que foi apelidado de cheirinho, coisa e tal. Os jogadores do Palmeiras passaram no aeroporto do Rio de Janeiro, frente à loja de camisas do Flamengo, fizeram uma graça, zombaram, tudo mais. O Flamengo estava embaixo. E o Flamengo, naquele mesmo ano, conseguiu vender quase 4 vezes mais camisas que o Palmeiras, ali próximo de 2 milhões ou um pouco superior a 2 milhões. Isso aí não sou eu que estou falando. O Alexandre Matos, que à época era diretor do Palmeiras, ele fala que quando sentaram à mesa para negociar com a Adidas, a própria Adidas falou que, porque eles sempre usaram o Flamengo como referência, né, dizendo, poxa, como é que pode pagar isso para o Flamengo? Como é que pode não pagar isso para o Palmeiras ou próximo disso? E a resposta que eles obtiveram foi de que era uma outra discussão, era uma outra prateleira. O Flamengo estava num universo muito, 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 muito diferente do Palmeiras e dos demais clubes brasileiros, que não dava para ter parâmetro de comparação. Então isso ficou muito marcado, porque foi um dirigente à época do Palmeiras que deu essa entrevista e falou que a conversa não chegava, não dava para sentar na mesma, não dava para sentar à mesa com o Flamengo, não dava para
dividir a mesma mesa, não davam. E, poxa, isso para mim ficou muito marcado. Inclusive, um ano depois, ainda com o Gagliotti, houve uma pressão do Palmeiras junto à Adidas, né, por querer ganhar algo próximo do Flamengo, e a Adidas não cedeu isso ao Palmeiras. E o Palmeiras colocou ali, se não cedesse, se não nivelasse os valores para algo próximo, ela ia romper com a Adidas. E a Adidas falou, ok, pode romper. E o resto é história. O Palmeiras rompeu com a Adidas e fechou com a Puma. E o que é mais curioso é que ainda assim, fechando com a Puma, para você ver como as decisões, às vezes, dos dirigentes são muito mais movidos pela emoção do que necessariamente pela razão. Então o que você esperaria? Poxa, eu deixei a Adidas, que é a grande marca de uniforme do mundo, para fechar com a Puma, mas eu fiz isso porque eu vou receber mais do que eu receberia da Adidas, eu vou receber algo muito próximo do que o Flamengo recebe. E vai continuar e continua recebendo metade do que o Flamengo recebe, no caso do Palmeiras. Então, para você ver que é uma questão que, sabe, as pessoas agem muito por emoção e deixam de pensar na questão do negócio, do business, que existe uma razão por trás, existe uma precificação, existe uma análise. O mercado publicitário, ninguém joga dinheiro pela janela, pelo ralo, existe todo um estudo por trás. Então o cara da Adidas falou, amigão, legal, mas tu quer te comparar com alguém que simplesmente vende 4 vezes mais que você? Como assim? Ainda está ganhando muito próximo dele. Mais ou menos essa resposta. Isso diz muito sobre o mercado, sobre como o Flamengo é visto e sobre a diferença entre esses clubes. Do Corinthians, é claro que o Corinthians tem uma força, na minha opinião, aí eu não tenho nenhum dado específico, uma força muito maior que a do Palmeiras, porque é um time, em termos de torcida, maior do que o Palmeiras, e como eu disse, a torcida é um dos principais ativos que um clube pode ter para precificar a sua marca. Mas ainda assim, não é também algo que chegue próximo ao Flamengo, ou tão próximo, né? Eu acho que tem ali já dá para sentar à mesa, para discutir. O Corinthians é uma grande marca, sem dúvida alguma, mas não assim de discutir igualdade de valores. E a Nike, que é uma empresa também muito grande, na minha opinião, a segunda maior do mundo, a Adidas é a primeira, a Nike depois, e aí você pode ter uma disputa depois, onde pode estar envolvida a Pumas, entre outras, mas para mim, Adidas e Nike se destacam muito em relação às demais. E o Corinthians ganha menos que o Palmeiras, né? E aí talvez tenha alguma explicação, né, para isso, porque como eu disse, o Corinthians tem ativos mais fortes que o Palmeiras em relação ao engajamento, torcida, tudo mais. Mas o Corinthians veio numa fase muito ruim sabe, a empresa que patrocina também paga o preço por isso, né? Pela questão da imagem, da exposição. Então isso prejudica o Corinthians. E também tem o fato do Corinthians estar com uma empresa mais renomada do que o Palmeiras. A Nike ela tem muito mais projeção, alcance de conseguir vender suas camisas com muito mais efetividade, além do Brasil, né? Fora do Brasil. Ou seja, tentar de alguma maneira fortalecer sua marca quando você se associa com a Nike ou com a Adidas. É uma associação de mais peso do que quando você se associa com a Pumas, que também é uma grande marca, mas na minha opinião não se compara a Adidas e depois com a Nike. Então tem tudo isso aí que é colocado em discussão, que faz parte dessa combinação, mas o fato é que a Adidas vai pagar mais do que Palmeiras e Corinthians somados. E olha, pode ter certeza, isso não é à toa. Tem muito jornalista que fala muita besteira quando vai falar de valor comercial dos clubes. Muita gente diz que o Corinthians, por estar no mercado mais rico do país, que é São Paulo, tem uma capacidade de arrecadação igual, próxima do Flamengo, sabe? Mas as pessoas falam muito também baseado na questão da paixão, na questão do clubismo, mas não todos têm dados. Estou dizendo que todos não têm, mas a maioria não tem dados. E eu posso não ter a melhor informação possível, não sou aqui o paladino da verdade, meu vídeo sempre é opinativo, baseado nas informações que são veiculadas, como essa, dos contratos que o Flamengo tem com a Adidas, que o Palmeiras tem com a Pumas e o Corinthians tem com a Nike. Mas o cara que está lá na Adidas tomando a decisão, o cara que está lá na Nike, que está lá na Pumas, esses com certeza tem
as melhores informações. Porque os seus empregos, as suas carreiras dependem disso. E quando eles tomam uma decisão, quando eles precificam de uma forma muito mais forte para um em relação ao outro, é porque tem um motivo muito forte por trás. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Quero aproveitar o vídeo aqui para fazer um convite. A gente vai ter uma live no sábado, às 21 horas, horário de Brasília, para todo mundo ficar aí sintonizado. E a gente vai falar muito sobre esses assuntos, se você curte, vai falar de LFU, de Libra, é uma resenha em geral, né? Fair play financeiro, enfim, muito tema, é interessante para a gente poder interagir melhor. Você que curte o canal, não deixe de comparecer na live sábado, às 21 horas, horário de Brasília, ok? Um grande abraço e até a próxima.